Uma boa noite, meu nome é José Diego e hoje a gente vai falar sobre o conceito de set. No caso, a família set, hash set, linked hash set e tree set. Vamos começar pelo princípio, né? Esses tipos de buscadores e organizadores de dados, eles são utilizados principalmente para a gente ter uma manipulação melhor dos dados que a gente está utilizando, independente do contexto. E a gente pode começar explicando o que são essas estruturas do tipo set e como elas se comportam. As estruturas do tipo set, elas têm uma característica marcante. Elas não permitem que você utilize os dados de uma forma redundante. Não que você utilize muitas vezes o dado, mas o dado ele não pode se repetir. Então, o dado sempre vai ser único. A gente não vai ter, dentro de uma estrutura que a gente está utilizando, dois dados iguais, porque o sistema ele o elimina de forma automática. O sistema não, esse tipo de estrutura. E por causa disso, não são indicadas utilizar muitas listas ou outros tipos de set que tenham algo parecido que seja voltado para repetições e redundâncias, porque isso pode gerar conflitos dentro do que você está buscando utilizar, esse tipo de dado, informação ou estrutura. O que é a estrutura do hash set? O hash set ele trabalha em cima da tabela hash, ou seja, a gente tem uma chave que é gerada de forma randômica ou prefixada, e ela entra dentro da nossa função hash, na tabela que está aqui dentro, montada a partir de matrizes. Esse conceito de matrizes vai formar os nossos hashes e vai nos dar a chave para entrar no dado que a gente está buscando e conseguir fazer o processamento dele. Nesse caso, o hash ele vai só buscar sem utilizar uma ordenação. Vamos ver agora o exemplo disso dentro do código. Mas antes, a gente tem que falar da classe pessoa. Dentro da classe pessoa, a gente já implementa o nosso método, a nossa comparação. A nossa comparação já vai ser implementada justamente aqui. E junto a gente tem também o nosso construtor. A gente já está declarando o código e o nome, com os dados que a gente vai utilizar para todos os outros testes, e exemplos no caso. E aqui a gente já declara também o nome e o código outra vez. A gente está subscrevendo agora o nosso toString, para que a gente possa retornar o código e o nome. Nesse caso, a gente poderia utilizar outra coisa, mas eu preferi utilizar isso para facilitar e tornar mais dinâmico o que a gente está precisando. E aqui embaixo a gente também tem mais uma subscrição. A subscrição que a gente está utilizando aqui embaixo é o compare_to. Mais para frente, um spoiler pequeno, hein? A gente vai ver um método que se utiliza de uma árvore binária. Essa árvore binária ela vai precisar dessa comparação, que no caso a gente está fazendo a comparação do anterior, quer dizer, do atual com o próximo. E aqui embaixo nós temos nossos getters e setters. Bom, finalmente a gente tem a nossa primeira classe de exemplo. Eu vou explicar essa primeira classe ao todo, porque as outras são baseadas nessa. A gente tem a mesma estrutura, mudando apenas nossa biblioteca. Aqui a gente vai utilizar um log de tempo orientado ao nanosegundo, porque como a gente está usando em pequena escala os dados, de uma forma bem compacta, a gente não teria uma noção maior colocando em segundos. Mas em nanosegundos a gente pode ter uma noção maior do que está acontecendo. Então eu preferi utilizar isso. A gente pode ver ele no começo e no final da execução do nosso código. Nós temos aqui a nossa biblioteca do hash set para fazer a nossa busca e a nossa variável recebendo a nossa biblioteca e a nossa classe principal. Então vamos lá. E a gente está utilizando também o iterator. O iterator vai buscar todos esses dados e jogar eles para dentro da nossa variável, para que a gente possa utilizar os nossos prints para exibição. E também utilizar o nosso while. O nosso while ele foi programado para conseguir fazer essas rotações onde só tem dado. Ou seja, ele vai fazer 5 rotações, porque são 5 dados. E quando chegar no quinto, ele sai. E a gente tem nossos prints, finalmente. Bom, eu vou executar para a gente dar uma olhada. Aqui.
Como dito antes, ele não tem uma organização, ou seja, ele não está organizado de uma forma lógica ou algo do tipo. Ele só buscou os dados que estavam ali e foi pegando assim que ele conseguiu, ou seja, no dado que apareceu ele pegou e jogou, sem nenhuma ordem. E ele é o mais rápido de todos, principalmente por isso, por não precisar ordenar, por não precisar utilizar algum algoritmo ou algo do gênero que ordene os nossos dados, ou seja lá o que for que a gente for utilizar. Agora, o que é a estrutura do tipo treeset? Vamos lá. A estrutura do tipo treeset, ela utiliza a árvore rubro-negra. Para isso, para explicar essa árvore, a gente vai utilizar uma ampliação dela. Bom, a árvore rubro-negra, ela tem algumas coisas que a diferem da árvore AVL. A primeira é a altura. Ela não vai calcular a altura ela não vai se utilizar da altura das suas subárvores para ter uma organização. Não, ela vai se organizar por conta da sua cor. Justamente o que é um dos aspectos mais restritivos da árvore rubro-negra. Porque com a altura a gente tem uma amplitude maior para fazer mais coisa, mas com as cores é mais restritivo. E tem regras também, como por exemplo, a raiz sempre vai ser preta. E nós, vermelhos, eles não podem se encontrar. Ou senão a gente tem que reatribuir as cores e começar a refatorar essas coisas. Começar a refatorar não, a reprocessar isso. Então vamos lá. Supondo que um dado novo vai entrar. Todo dado novo, ele é vermelho. Então, o dado, eu vou fingir que é o 28. É que nem a árvore AVL que a gente viu antes. Ele vai cair até o último, até aqui o lado esquerdo. Inclusive, tudo que é nulo é um nó vermelho. Ou no caso, é uma folha. Essas folhas são todas pretas, quer dizer, toda folha nula, todo nulo é preto. Tudo que for nulo é preto. Então, o 28 chegou aqui. O 28, ele está ligado ao 27, eles são vermelhos. Ou seja, eu vou ter que reprocessar. Nesse reprocessamento, eu vejo que o pai e o tio são vermelhos. Se o pai e o tio são vermelhos, eles são convertidos para preto. Por conta da regra de reprocessamento dele. Daí tá. Agora eu vou referenciar o avô. O avô vai virar vermelho. Temos de novo essa redundância. Vai rolar um reprocesso aqui de novo. Nesse processamento, ele se torna um preto. E os pretos podem se encontrar. Ou seja, agora está certo. Então a gente já tem uma ordenação de novo. Agora vamos falar do treeset, utilizando tudo isso na programação. Vemos agora que a gente utiliza de novo só uma biblioteca diferenciando. A estrutura do código permanece igual. A gente vai ver que ele demora um pouco mais que o outro. Aliás, ele demora mais que todos os outros dois. Porque além de processar utilizando esse método mais restritivo, ele ordena. Justamente com aquele método restritivo, ele também ordena. E ó, a gente pode ver a diferença nos nanosegundos. O que é a estrutura do tipo Linked Hash Set? O Linked Hash Set ele utiliza o melhor dos dois mundos, porém ele tem uma regra na parte da ordenação que ele utiliza igual ao treeset, só que de uma forma diferente. Ele pega aquilo que foi pego da nossa tabela de hash na ordem de chegada, ou seja, o primeiro a ser setado é o primeiro a ser apresentado. Então, setei o XYZ, ele aparece primeiro. E assim sucessivamente, como a gente pode ver nesse exemplo gráfico. Bom, vamos dar uma olhada nisso em código agora. Agora, a gente pode ver mais uma vez, ó, que foram utilizadas apenas a biblioteca não, a coleção é apenas diferente aqui. Vamos executar ele. Ele é o segundo mais performático atrás apenas do nosso hash set, onde ele só demora por conta justamente dessa parte de organização. Ele organizou pela ordem de chegada, ou seja, esses três primeiros foram indo setados nessa ordem e nessa ordem eles vieram. Diferentemente do hash set, onde a gente via que eles
eles eram pegos praticamente ao acaso. Não tinha essa ordem de ele foi setado, eu vou pegando ele ali daquele espaço que ele foi sendo adicionado e colocando na ordem de chegada. Não. E muito menos pelo treeset, que ordena pelos códigos, de uma forma mais organizacional, digamos assim. Conclusões. A gente pode entender que o primeiro, ele é ideal quando a gente só precisa de insumos de informações que sejam buscadas sem nenhum tipo de critério de filtro ou algo do gênero. Quando a gente precisa simplesmente pegar a informação de insumo de forma aleatória ou de forma que não seja necessário uma organização. Já o segundo exemplo, ele nos dá uma maior amplitude de algo que precisa ser organizado e pode ser buscado a todo momento. Mas ele não, por conta da nossa árvore rubro-negra, ele não permite tantas inserções, ou seja, é um pouco mais restritivo. Mas mesmo com inserções mais restritivas, ele ainda é muito bom quando nós falamos sobre pesquisa e ordenação, porque ele é muito bom nisso, por conta da sua restritividade nessa parte de ordenação. Porque mesmo sendo mais restritivo que a AVL normal, ele ainda tem essa complexidade logarítmica e ainda se utiliza desse preceito de eu preciso organizar e preciso organizar de uma forma coesa. Então ele é muito bom para isso. Mas ele não é bom como com um sistema ou com um tipo de script que se utilize de informações que são o tempo todo alteradas ou adicionadas. Porque isso faz a gente perder muito da nossa capacidade de processamento e performance, por conta de todas essas validações que ele tem, das cores. E o último é muito bom quando a gente está falando em sistemas ou em scripts que tem que fazer monitoramento de logs de ou cadeias batch ou redes, para entender, os meus programas estão funcionando, porque ele pode, através de algum script onde essa coleção esteja sendo utilizada, fazer a utilização desse conceito para conseguir gravar logs de execução. Daí a gente consegue ter, por exemplo, noção de então tal programa da cadeia batch executou primeiro, executou em segundo, em terceiro, então esse está mais performático. E por aí vai. Mas essas são as principais conclusões que a gente pode ter a partir desses exemplos e da utilização dessas coleções e desses conceitos em Java. Algumas das minhas fontes para pesquisa e da onde eu tirei tudo que eu fui fazendo. Bom, muito obrigado, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você, seja lá o horário que estiver vendo.